Olá, está começando o Pode Cuidar, o podcast da Unimed Guarapuava. Eu me chamo Jéssica, sou do setor de marketing. Eu me chamo Regiane, sou do setor comercial. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a doutora Marília Camargo de Souza Sardeto, nossa médica cooperada e otorrinolaringologista. Seja muito bem-vinda, doutora. Seja bem-vinda, doutora. Então vamos começar com umas curiosidades, da especialidade. Doutora, a senhora quer falar para nós sobre a sua formação, um pouquinho sobre a senhora? Então, eu sou daqui de Guarapuava, né? Fiquei alguns anos fora, fiquei 14 anos fora e voltei. Eu fiz medicina na PUC e aí depois fiz otorrino no Hospital da Cruz Vermelha e fiz uma subespecialidade em rinoplastia, né? Na verdade, em cirurgia plástica da face, né? Mas basicamente o que eu mais faço, né, de rinoplastia. Que legal. E doutora, quais são os casos mais comuns que a senhora acompanha no consultório? As consultas, em geral, assim, a maioria é rinite, sinusite, dificuldade respiratória, queixas otológicas, infecção de ouvido, zumbido, tontura. Então, esse é o meu dia a dia, né? E existe, assim, algum sintoma que a pessoa às vezes sente no dia a dia dela que ela não pode ignorar? Sintoma respiratório? Respiratório. Respiratório. Eu acho que sintomas respiratórios são bastante ignorados, né? Porque as pessoas, elas acostumam, né? Então, tentar pensar se aquilo estiver incomodando há algum tempo, né? Isso não é normal, né? Então, assim, nariz trancado muito tempo, coçando sempre, te incomodando para trabalhar, dificuldade, às vezes, porque, por exemplo, uma rinite, às vezes é uma coisa que fica incomodando no trabalho, né? Então, se o sintoma respiratório está te incomodando muito, que está te prejudicando o trabalho, está incomodando teu dia a dia, eu acho que observe, não é normal ficar te incomodando tanto. Né? E quais são as principais causas da obstrução nasal? As causas de obstruções nasais, as principais, é rinite, né, a gente estava falando, desvio de septo, a gente pode ter uma hipertrofia, a rinite faz uma hipertrofia ali no corneto, né, no corneto nasal inferior, sinusites, que também acontece bastante, ainda mais agora, né? Pós-Covid a gente tem muita sinusite. E a criança pequena adenoide, né? Então, tem algumas possibilidades, né? Às vezes a gente tem outras alterações anatômicas, um corneto médio grande, então a gente pode ter algumas outras coisas a mais, né? E tem algo que pode ser feito no dia a dia, assim, para evitar? Evitar a rinite? Isso, evitar a rinite, a obstrução nasal, né, ali. Uhum. Então, a rinite tem várias coisas que a gente já pode fazer basicamente, né? Cuidar com limpeza, não usar, assim, não varrer a casa, né? A gente pensa, vamos varrer a casa para tirar o pó. Não adianta, a gente tem que passar um pano úmido, um pano com vinagre, cuidar dos lugares que tem bolor, ou ver se a casa está ventilada, né? Pelo de animal, às vezes, eu sempre falo, não precisa tirar o gato, né? A gente não é assim, né? Mas que ele não deite na tua cama, que ele não suba no teu travesseiro, né? Então, a gente tem que tentar achar o fator de causa da rinite, que pode ser uma rinite alérgica, mas existem outros tipos de rinite alérgica, né? Vasomotor, rinite. Então, a gente tem que tentar achar a causa dessa rinite e aí tratar a causa, né? Dependendo do conforto. As alergias em si, essas coisas que a gente falou, mas outras causas também, né? No caso, rinite e sinusite, assim, pra gente identificar essa diferença dela, né? Da rinite, ela começa com uma rinite e evolui com uma sinusite, ou elas têm diferença de si? Tem diferença, né? A rinite é a inflamação da mucosa do nariz, né? E a sinusite é a inflamação da mucosa dos seios da face. Só que a rinite pode evoluir com uma sinusite, mas a rinite, além dela serem diferentes, essa inflamação não ser necessariamente no mesmo local, né? Porque inflama também na sinusite o resto da mucosa. A rinite é mais uma inflamação alérgica normalmente, ou então um local ali com outros sintomas diferentes, né? A rinite a gente tem prurido, que é coceira, a gente tem espirro, congestão nasal e escorre, normalmente clarinho, né? Se você fica muitos dias com aquela rinite ruim, de secreção, isso pode evoluir para uma sinusite, que é uma inflamação, que aí pode ser outras causas, né? Ela pode ser a rinite que não melhorou, um paciente que tem algum desvio de septo, tem alguma congestão maior, ou então a gente pode ter uma infecção bacteriana junto, né? Infecção bacteriana ou viral. Então a sinusite a gente chama de rinocinusite. Ela pode vir depois de uma rinite, mas ela pode vir por outras causas, né? Nessas infecções, por exemplo. E no caso, a senhora falou sobre as sinusites pós-Covid, né?
Normalmente, como que a pessoa pode identificar que aquilo é uma sinusite pós-Covid? Pós-Covid ou pós-viral, né? Então, pós-influenza, que a gente tem bastante também, as sinusites, normalmente, assim, quando a pessoa fica teve uma rinite, ou teve um vírus, né, que a gente está falando, ficou ruim do Covid. Você fez o diagnóstico, fez um teste, veio Covid positivo. Mas aí, normalmente, uma semana você já está melhor. Para você estar melhor agora, pós-vacina, a gente tem melhorado, né? Só que o sintoma continua. Continua com dor de cabeça, congestão nasal, secreção do nariz para trás, na garganta ali. E isso não melhora. Mais de 10 dias, ou quando piora depois do 5º dia, ou então a gente começa a fazer febre, são indicação que essa rinite virou uma rinite provavelmente bacteriana e já não é mais uma rinite só viral, né, ou pós-viral. E aí a gente já precisa de um tratamento um pouquinho diferente. E quando que o desvio de septo ali, ele acaba sendo mais cirúrgico do que só o tratamento? Isso é legal você perguntar, né? Porque algumas pessoas, elas convivem com esse nariz trancado e elas nem percebem. Normalmente, às vezes, quando eu atendo pessoas na faixa dos 50, 60 anos, às vezes tem um desvio de septo bem importante. E eu falo, você percebe que esse lado teu, você respira pior? Nossa, eu nem percebo, porque faz tanto tempo que eu respiro assim, já que eu não acostumou. sei como que é respirar diferente, né? Então, o desvio de septo, ele é cirúrgico quando a gente gosta de operar quando o paciente se incomoda, quando o paciente tem queixa. Então, isso que você perguntou no começo, a gente tem que prestar atenção, né? Se vê assim, não respiro direito, né? Não entra o ar no meu nariz. Então, ele é cirúrgico quando a pessoa se incomoda e tem o desvio de septo. Normalmente, na queixa do paciente com desvio de septo, é uma obstrução de um lado mais que o outro. Diferente de uma rinite, por exemplo. Sim. Que tranca um lado, tranca o outro, tranca um lado. Isso é mais da rinite do que do desvio. Porque o desvio é o osso, né? Então, ele é sempre aquele lado mais trancado. Interessante. E sobre a rinoplastia, as pessoas associam a rinoplastia mais com a parte estética, né? Mas ela ajuda a melhorar a respiração, isso? Com certeza. Hoje em dia até é difícil a gente achar uma rinoplastia que a gente faça puramente estética, né? Que a gente faça só a parte estética. Porque a maioria dos pacientes tem um desvio de septo ou tem uma concha nasal inferior ali, que é o corneto inferior grande, o corneto médio. Então, ela ajuda na respiração porque a gente faz a parte funcional também, né? Então, existe que a gente faz isoladamente só a parte estética? Existe, mas hoje é difícil. A maior parte tem alguma queixa funcional. Legal. Doutora, e qual que é a diferença entre a rinoplastia estética e a funcional? A rinoplastia puramente estética a gente só vai fazer por fora, né? Vai mudar por fora a parte externa do nariz. A gente não precisa, para fazer uma rinoplastia funcional, a rinoplastia funcional a gente muda esteticamente também, mas você tenta melhorar a respiração junto. Então, basicamente, a gente acaba fazendo, normalmente, rino estética e funcional associada, né? Elas acabam se associando. As duas coisas. Quem que é digamos assim, o bom candidato para fazer uma rinoplastia? Essa pergunta é boa também. O bom candidato, eu acho que é um paciente que tem uma queixa consistente. Então, assim, o paciente não gosta do nariz, mas é um nariz... Eu não gosto daqui, a minha giba, eu não gosto da minha ponta. E a queixa dele condiz com o que a gente vê, né? E o paciente consegue visualizar como que ele quer o nariz. Eu imagino meu nariz assim, se ele não tivesse ali, seria bom. Eu acho que esse é o melhor paciente, assim, um paciente que consegue dizer bem o que ele quer e o que ele não gosta, sabe? Esse acho que é um bom candidato. E no caso da rinoplastia, tem uma idade certa para fazer a cirurgia? As meninas, a gente começa por volta dos 15, 16 anos e os meninos um pouquinho mais tarde, por volta dos 18. Mas isso, assim, varia um pouco. A gente costuma ver a idade óssea ali, ter certeza, né, que se fechou a idade óssea. Porque a gente não opera o septo, tanto rinoplastia quanto o septo, antes dessa idade. Porque o nariz não está totalmente formado, né? Então a gente espera o nariz estar bem formado. E tem um porquê dessa diferença de meninos mais tarde do que as meninas? Porque as meninas amadurecem um pouco mais cedo, né? Então fecham a idade óssea um pouco mais cedo do que os meninos. Por isso que a gente espera um pouquinho mais. Às vezes, os meninos também já fecharam. Então por isso que eu falei que varia um pouco. Já operei meninos de 15 anos de rinoplastia, mas já tinham idade óssea de 18 anos. Então varia bastante. E o planejamento da cirurgia, como que ele funciona? Cada nariz é único? Como que funciona esse planejamento? Assim, isso muito individual, porque cada nariz é muito individual, é muito difícil, até quando eu vou pegar foto de paciente, assim, para mostrar para outro paciente, mesmo assim, minha queixa é uma ponta globosa. É difícil a gente pegar um paciente que tem, olha, esse aqui tem uma ponta globosa igual a tua. Não é. Mesmo quando é a mesma queixa,
o nariz é muito diferente, né? E além do nariz mesmo ser diferente, o rosto da pessoa é diferente, né? Então, um nariz que combina para uma pessoa não é o nariz que combina para outra pessoa. Então, a gente tem que... Eu sou bem favorável que o nariz fique combinando, que o nariz melhore, né? Que o teu nariz melhore você, que você fique mais bonita ou mais bonito, e não que necessariamente o nariz fique milimetricamente no tamanho certo, adequado, que a gente tem os narizes adequados, mas às vezes aquele adequado não é bonito para todo mundo, né? Tem que ser individualizado. Sim. E quanto ao pós-operatório, como que são os cuidados? Hoje em dia é muito mais tranquilo, eu acho muito mais tranquilo do que era, né, antigamente, assim, mas a gente tem que, não dá para usar, não dá para, tem que proteger do sol, né, cuidar com protetor solar, usar chapéu, alguma coisa para não pegar, porque você vai estar com a tala, a pessoa vai estar com a tala ali algum tempo, lavar o nariz, usar soro. Eu indico, às vezes, depois de um tempo, passar pomada, limpeza nasal adequada, né, com a lavagem, com cotonete. Às vezes a gente ensina como limpa a parte da ferida, né, mas eu acho que hoje em dia é bem mais tranquilo do que já foi a rinoplastia, né, alguns anos atrás. E quanto tempo leva para ver o resultado final ali dele concluído? Assim, quando a gente tira a tala, o paciente já tem uma ideia de como vai ficar, mas ainda está muito inchado, assim, então muda bastante, muda ainda, né? Não bastante, mas assim, muda. Então, você tira a tala, tem entre 7 a 10 dias ali, com um mês você já tem uma ideia bem legal, assim, mas o nariz muda até um ano, assim. Então, um mês você já tem uma ideia, com 3 meses, praticamente o nariz que vai ser, mas o resultado final da rinoplastia é um ano. Então, até um ano ele muda um pouquinho. Legal. E tem algum mito da rinoplastia que às vezes as pessoas falam muito, mas não faz sentido, não é verdade? Eu acho que tem alguns mitos, né? Eu acho que foi muito tempo que as pessoas usavam tampão, né? Aquele tampão enorme, assim. Então, acho que isso, um mito hoje em dia quase não usa tampão. É um medo mais de sangramento? Eu acho que é mito do sangramento. Também a fratura. Não necessariamente a gente tem que fazer a fratura com martelo, a gente pode fazer com piezo, que é uma fratura ultrassônica, né? Então, tem jeitos de fazer a fratura, não é aquela coisa que a pessoa acha que vai ficar toda roxa inteira, né? Então, hoje em dia, as fraturas são mais conservadoras, o edema mais controlado, então, já não é uma cirurgia tão, assim, eu acho que alguns anos atrás ficava mais assustador o pós-operatório, né? Hoje em dia já é um pouco mais tranquilo, sabe? Mas, assim, também tudo depende, né? Depende da mão da pessoa, do quanto descola ali, tudo isso, né? E assim, quais são as situações que a cirurgia não é indicada? A cirurgia não é indicada. Eu acho que a principal é quando o paciente ou a paciente não tem uma queixa muito fundamentada, assim, por exemplo, se incomoda com a minha ponta, mas a ponta não é uma coisa que realmente todo mundo está enxergando igual a pessoa enxerga. Então, acho que quando a imagem, a autoimagem não está condizente, assim, sabe? Ou quando a expectativa não é uma expectativa real também, né? Quando, por exemplo, já tive paciente de falar assim, eu quero fazer rino, e agora, nessa era de Instagram e, né, jovens muito assim, então, já tive paciente de falar assim, não, eu quero mudar meu nariz, você vê que o nariz não é um nariz feio, o nariz assim, né, não é relativamente bom, assim, e aí a pessoa quer, além do nariz, eu quero colocar uma costela aqui no meu osso, no meu maxilar, para mudar meu rosto, para mudar aqui, fazer uma transformação, e aí você começa a falar, o que essa pessoa imagina que ela vai ficar, né? Então, acho que quando a queixa tem fundamento e quando ela fala uma coisa que, ou ela ou ele fala uma coisa que condiz, né? Então, acho que quando não fala, eu tenho ressalvas, acho melhor encaminhar para outros profissionais para avaliar antes. E, doutora, uma curiosidade. O uso frequente de descongestionantes nasais podem trazer riscos? Sim. Esse é uma coisa que a gente até tento, assim, nos meus pacientes, a maior parte dos pacientes que a gente vai operar antes, né? Que a gente consiga desmamar, que a gente fala é retirar o descongestionante, né? O descongestionante é o vasoconstritor. O que esse descongestionante faz? O descongestionante, na hora que você aplica, ele faz o vaso, e a gente tem muito vaso ali na mucosa do corneto, faz ele reduzir. E aí, quando o corneto reduz, entra um ar que é uma maravilha. Então, a pessoa fala, nossa, eu estou respirando, nunca respirei desse jeito. Só que, ao longo do tempo, isso vai acontecendo. Essa redução da mucosa do corneto, ele faz uma vasoconstrição e daqui a pouco ele faz uma vasodilatação rebote. Então, vaso constringe e vasodilata. E isso, a longo prazo, o corneto fica meio perdido, como se fosse assim, meio bobo, né? E aí ele faz ele ficar o tempo inteiro maior, sempre
você funcionando cronicamente mais mole, como se fosse assim. E aí começa a não fazer efeito. E a pessoa vai tendo que usar cada vez mais para ter aquele efeito, cada vez mais frequente. E às vezes a gente pergunta para os pacientes assim, quantos Naridrim, Sorine vocês têm? E a pessoa fala assim, eu tenho 8. Eu costurei, já tive um paciente que costurou um bolsinho no travesseiro para colocar o Naridrim. Então, isso vai fazendo uma dependência daquilo para ter aquele efeito que não acontece mais e que não é um efeito fisiológico, né? Não é um nariz normal. Então, isso vai, a longo prazo, vai acontecendo. E relacionado, digamos assim, as pessoas hoje, uma curiosidade minha, né? Referente àquelas lavagens que fazem com soro, é indicado? Eu gosto da lavagem nasal, sou bem adepta, mas com algumas ressalvas, sabe? Eu acho que a gente tem que... Porque, assim, tem que cuidar em alguns momentos. Por exemplo, aquela guerra para a criança para fazer a lavagem, a gente pode ter alguma consequência, às vezes ir para o lugar errado. Então, assim, eu acho que tem uma idade certa para começar. Eu não gosto muito que façam lavagem antes dos 6 meses, eu não acho muito adequado. É até uma coisa bem polêmica. Eu vou para um congresso de pediatria, eu estou indo em pediatria, que agora, nesse final de semana, eu tenho certeza que isso vai ser um tema do congresso, sabe? Porque é uma coisa meio polêmica, assim, entre a nossa área, né? E, assim, eu acho que gosto que comece a partir de 6 meses e que seja uma coisa, assim, que consiga fazer certo, do jeito adequado, virado para o lugar certo, com a boca aberta, então que faça certinho. Porque senão pode fazer otite sim, né? Pode ter alguma consequência otológica ali que a gente, às vezes, acaba vendo no consultório, né? Então, eu acho ela muito boa para tirar bastante aquela secreção quando está muito gripado, mas no dia a dia, na rotina, com o soro spray, acho que é suficiente. Mas quando está aquela super congestão, eu acho que vale a pena. E dormir mal e roncar, ele está relacionado a algum problema, assim, que pode ser tratado pelo otorrino? Com certeza, né? Então, o ronco a gente tem que avaliar, eu sempre falo para os pacientes, a gente tem que avaliar a causa do ronco, né? Que o ronco é um barulho que o ar faz passando numa via aérea estreita, né? Então, essa causa é nasal? É o corneto? É o nariz ruim? É alguma adenoide? Ou essa causa é um pouquinho mais para trás? É o final do nariz ali, a nasofaringe, que está fazendo um fechamento na nasofaringe? É a base da língua, que está grande? Então, a gente tem que avaliar aonde é essa obstrução para a gente saber o que dá para tratar, né? Amígdala. Então, se for uma criança, às vezes a amígdala é uma das principais coisas. E é uma coisa que às vezes as pessoas vão deixando, né? E o risco de uma roncopatia, de um sarros, né? Que é a apneia noturna, é alto, né? Legal. Doutora, e qual mensagem a senhora deixaria para quem tem dificuldades para respirar ou pensa em fazer uma rinoplastia? Eu acho que não deixe, assim, pense que dá para respirar melhor, primeira coisa. Não se acostume a respirar mal, porque isso você vai levando e vai tendo consequências. Então, pense que dá para você ter uma qualidade de vida melhor, dormir melhor, sem roncar. O dia a dia, a tua qualidade de vida no dia, você dormindo bem, faz muita diferença. Então, eu acho que não agir por medo de, talvez, não ficar respirando bem, que algumas pessoas têm esse medo, né? Antigamente fazia só a parte estética e não mexia dentro. Então, eu acho que as pessoas têm que ver que não tem mais que a gente une as duas coisas, que a gente consegue fazer as duas coisas, fazer a parte funcional, respirar bem e deixar o rosto inteiro mais bonito, não só o nariz, né, mas que o nariz combine mais com a pessoa. Então, acho que a minha mensagem final é que a pessoa, que vale a pena você se olhar e se gostar da sua imagem e você tá sempre melhor, tentando melhorar. Não necessariamente, você não precisa ter o nariz de outra pessoa, o nariz de alguém. Você precisa ter um nariz que combine com você e que seja mais, né, que fique melhor para você, se aquilo te incomoda. Não deixe a tua autoestima ficar ruim por causa de uma giba ou de uma ponta que você não gosta. E às vezes a pessoa passa anos e anos que não gosta, não tira foto de lado, não tira foto, né? Então, as duas coisas, a parte funcional, que se observem, pensem que às vezes não estão respirando, que a qualidade de vida não está aquela coisa, e a parte estética, que às vezes quando isso te incomoda, acho que vale a pena ir atrás, né? Então, queremos agradecer a sua participação, as informações muito úteis, né, Jéssica? E vamos dar um presentinho. E a gente tem um presente do Pode Cuidar para a senhora. Obrigada, É o meninas. nosso copo do Pode Cuidar. Que legal esse presentinho. E doutora, para a gente encerrar, a senhora gostaria de falar onde é seu consultório, um telefone para as pessoas quiserem entrar em contato, marcar uma consulta? Então, meu consultório fica na Clínica Zatar, ali pertinho da Lagoa. O que mais você pergunta? Um telefone também?
O telefone é 4298810130. Nossa, eu nunca sei o telefone, mas consegui lembrar. Que ótimo. Muito obrigada, doutora. Até o próximo episódio.